Oi, gente. A aula de hoje é sobre combinatória. A gente vai tratar de recorrências. Uma coisa muito parecida, uma técnica muito parecida com a indução, que eu já falei na última aula de teoria dos números. E a indução, o que a gente fazia? A gente provava uma propriedade para o número zero, por exemplo, e daí a gente mostrava que se valesse para o zero, isso significava que valia para o 1. Se valia para o 1, isso significava que valia para o 2, e assim por diante. E daí a gente mostrava que valia para qualquer número inteiro positivo. Recorrência é uma coisa um pouco parecida. Por exemplo, o que é uma sequência definida por uma recorrência? Vamos ver aqui um exemplo. A sequência está totalmente definida por essas três informações aqui. F0, que é o termo zero da sequência, é igual a zero. F1 é igual a 1. E a gente sabe que para n maior ou igual a 2, sempre vale que o Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Traduzindo, o primeiro valor da sequência é 0, depois vem o 1. E a partir do segundo termo, o valor da sequência sempre vai ser a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, quanto é que vai ser F2? Vai ser F1 mais F0. Quanto é que é F1? É 1. Quanto é que é F0? 0. Então é 1 mais 0, que vai ser 1. Quanto é que é o F3? F3 é F2 mais F1. Quanto é que é o F2? É 1. Quanto é que é F1? É 1. Então é igual a 2. Quanto é que é o F4? É F3 mais F2, que é 2 mais 1, que é 3. O F5 é 3 mais 2, que é 5. O F6 é 5 mais 3, que é 8. E assim vai. Então a gente percebe que a gente consegue continuar a sequência o quanto a gente quiser. E de que forma? Começa no 0, depois vem 1, depois vem 1 de novo. Daí depois 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21 é 34. 21 mais 34, 55. E assim continua. A gente pode continuar essa sequência o quanto a gente quiser. E daí a pergunta pode ser: quanto é que é o Fn para um n qualquer? Bom, a gente sabe os valores iniciais. Para chegar no Fn, a gente teria que calcular o Fn menos 1, o Fn menos 2, até chegar no F1 e F0, que a gente conhece. Então a pergunta é, será que tem um jeito de calcular o Fn direto pelo n, sabendo só do n? A gente vai ver que tem, mas não hoje, isso é uma coisa um pouco mais complicada. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a sequência de Fibonacci, ela aparece em todo lugar, junto com o número de ouro, que está curiosamente relacionado com essa sequência. Isso é uma coisa muito interessante. E, bom, mas vamos trabalhar nisso. Então, isso daqui é uma recorrência, é uma sequência definida por uma recorrência. Ou seja, você define uma coisa e a partir disso você define as coisas seguintes. Vamos tentar resolver esse problema agora. A gente tem uma sequência em que A0 é igual a 5 e AN é definido por AN menos 1 mais 8, para n maior ou igual a 1. Então, por exemplo, o A1 vai ser A0 mais 8, que vai ser 5 mais 8, que vai ser 13. Da mesma forma, o A2 vai ser 13 mais 8, que é 21. Olha só. E assim a gente continua. Como é que a gente acha o termo geral dessa sequência? Ou seja, escreveu a n em função do n, diretamente, sem ter que apelar para a recorrência. Bom, vamos escrever as equações até o n. Então, A0 é igual a 5. A1 igual a 0 mais 8, certo? A2 é igual a 1 mais 8. A gente vai escrevendo isso até que o AN é igual a n menos 1 mais 8.
beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai somar todas essas equações dos dois lados. Opa, isso daqui é um mais. Vamos adicionar todas essas equações. Desse lado vai ficar o quê? Vai ficar a soma, né? A0 mais A1 mais A2 até a n. Do outro lado vai ficar o quê? Vai ficar 5 mais quantas vezes o 8 vai aparecer? N, né? Porque do 1 até o n vai aparecer o 8. Então, 8n mais, olha só, A0 mais A1 mais a n menos 1. Olha só, isso daqui corta. O A0 corta aqui, o A1 corta aqui, o A2 corta aqui, até o AN menos 1 vai cortar aqui, né? Só vai sobrar o quê? Só vai sobrar o AN desse lado. E desse lado vai sobrar 5 mais 8n. Opa, parece que a gente conseguiu o que a gente queria, né? Então a n é igual a 5 mais 8n. Vamos só testar alguns valores para ver se dá certo? O A3, continuando a recorrência, vai ser quanto? Vai ser 21 mais 8, que é 29. Agora vamos tentar achar o A3 diretamente por essa fórmula. A3 é 5 mais 8 vezes 3, que é 5 mais 24, que é 29. Então parece que a nossa fórmula deu certo, né? É sempre importante testar os valores iniciais para a gente ver se a gente encontrou a fórmula certa. Mas é isso, então agora se alguém perguntar quanto é que é A de 2019, em vez de você ter que ficar fazendo toda essa recorrência, você pode ir direto. A 2019 é igual a 5 mais 8 vezes 2019, daí é só calcular. Isso daqui é só fazer uma continha. E, bom, então isso daqui é uma PA, né? Bom, uma PA significa o quê? Progressão aritmética. É uma sequência que, como aquela que a gente acabou de ver, tem um primeiro termo a zero, que a princípio a gente conhece, e tem uma certa razão R. E a sequência é definida por AN igual a AN menos 1 mais R. Recorrência, né? E a gente quer achar o termo geral, a gente quer achar direto o AN, sem ter que passar por todos os passos intermediários. A gente vai fazer a mesma coisa. A0 igual a zero, igualdade trivial. A1 é A0 mais R. A2 é A1 mais R. Aqui, AN igual a AN menos 1 mais R. Vamos somar tudo de novo. Desse lado vai ficar A0 mais A1 mais AN igual a A0 mais A1 mais AN menos 1 mais quantas vezes o R? N, né? Rn. E aqui, como vocês podem ver, novamente vai cortar tudo isso, porque tem dos dois lados. E vai sobrar o quê? Opa, o A0 vai ter 2 A0 aqui, né? Então vai sobrar o A0. Porque cortou só esse A0 com esse daqui sobra. Bom, então a gente acha que o AN é igual a A0 mais N vezes o R. E esse é o termo geral, ou seja, a expressão diretamente a partir do N, da PA, que a princípio é definida por uma relação de recorrência. Mas a gente conseguiu quebrar nessa forma que é muito mais fácil de trabalhar. Repara que a fórmula aqui eu fiz começando do zero. Se começasse do 1, a fórmula seria um pouquinho diferente. Vou deixar para vocês verificarem. Mas iria ficar AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então só tentem tomar cuidado de ver quantas vezes de fato multiplica pelo R aqui para chegar aqui. É sempre importante ver quantas vezes o R aparece. A PG, ou progressão geométrica, é uma sequência bem parecida com a PA, e ela é definida recursivamente da seguinte forma. Tem o primeiro termo a zero, e uma razão Q, só que agora essa razão, em vez de somar, vai multiplicar. Então o AN vai ser definido como Q vezes AN menos 1. Isso para N maior ou igual a 1, né? Porque para zero, a gente já sabe que é esse valor aqui. Como é que a gente descobre o valor agora? Vamos tentar escrever as igualdades de novo. A0 igual a 0. A1 igual a Q a 0. Não é verdade? A2 igual a Q a 1.
até, vamos ver, a n igual a q a n menos 1. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Se lá em cima a ideia era uma coisa definida por soma e a ideia foi somar todas as equações, por que aqui embaixo, se é definida por um produto de uma coisa pela outra, a gente não tenta multiplicar todas as equações? Vamos ver o que a gente acha. A0, A1, A2, até a n, igual a quanto? É igual a 0 vezes Q a 0 vezes Q a 1 vezes Q a n menos 1. Só que quanto é que é isso desse lado? Isso aqui é A0 vezes A0, A1, a n menos 1 vezes QA, que está multiplicado quantas vezes aqui? Está do 0 até o n menos 1. Então está multiplicada n vezes que a n. Bom, seria muito bom se a gente simplesmente pudesse cortar, né, o que vem antes aqui do an com isso daqui. Só que a gente tem que tomar um cuidadozinho, que é, e se algum desses caras for 0? A resposta é, se, por exemplo, o A2 for 0, significa que o Q vezes o A1 vai ser 0. Então, ou o Q ou o A1 vai ser 0. Só que se você for olhar, se o Q for 0, é muito fácil, né? Porque vai ter o A0, daí depois multiplica por 0, fica 0. Qualquer coisa vezes 0, 0, 0, 0. Então, simples. Então a gente pode assumir que o Q é diferente de 0. Se o A0 for 0, o que acontece? Vai ficar 0, qualquer coisa vezes 0, 0, 0, 0. E também, então a gente pode assumir que o A0 também é diferente de 0, senão fica um problema fácil, né? E nesse caso, todos esses termos aqui vão ser diferentes de 0, porque aqui é diferente de 0, multiplica por algo diferente de 0, continua diferente, multiplica por algo diferente, continua diferente, e assim por diante. Então, nesse caso, a gente consegue cortar, de fato. E a gente vai chegar no quê? A n igual a 0 vezes que a n. Ficou um resultado bonitinho, né? E da mesma forma, deixa para verificarem que se vocês começarem do A1 em vez do A0, porque nem sempre as sequências começam do 0, né? Algumas começam do 1, a gente vai ter a n igual a 1 vezes que a n menos 1. A gente só perde esse que daqui. Os outros vão continuar tendo, porque vai ser a partir daqui que a gente vai fazer as coisas daí. E aí a gente ia começar de A1 igual a 1. Então, essa daqui também é uma fórmula importante. Tomem cuidado novamente se vocês estiverem começando do 0 ou do 1. E verifiquem que não estão errando aqui o expoente. Bom, então é isso. O termo geral da PA é a n igual a 0 mais r vezes o n. E o da PG é a n igual a 0 vezes q elevado a n. Repara como é parecido. Só que o que era somando agora vira multiplicando. É bem intuitivo. Bom, aproveitando que eu estou falando um pouquinho de PA e de PG, vamos calcular a soma dos termos de uma PA e depois a soma dos termos de uma PG. Bom, o que significa a soma dos termos, né? Vamos começar com a PA. Seja a n uma sequência que é uma PA, ou seja, definida daquela forma. A gente sabe a 0 e a gente sabe que o AN é igual a n menos 1 mais um certo r, que a gente também sabe, para n maior ou igual a 1. A sequência é definida dessa forma. A gente vai definir Sn como sendo a 0 mais a 1 mais a n, ou seja, a soma de todos os termos até o enésimo termo. Bom, então a gente sabe que se a gente inverter a ordem da soma não vai mudar nada, né? Mas Sn então também vai ser igual a n mais a n menos 1 mais a 0.
Então, repara que se a gente somar, a gente vai ter que 2 vezes o Sn vai ser igual a 0 mais a n, somando aqui com aqui, né? Mais a 1 mais a n menos 1, mais até a n mais a 0. Então a gente vai ter as somas, n mais 1 somas, indo do 0, passando pelo 1, pelo 2, até chegar ao n, e aqui vai decrescendo, né? Desses caras aqui. E a gente vai ver agora que todas essas somas na verdade são iguais. Por quê? Todas as somas, vamos ver se vocês concordam, é alguma coisa da forma AI mais a n menos i. Por quê? A 0, aqui n menos 0. A 1, aqui n menos 1. E assim por diante. Só que a gente sabe o termo geral, né? Então quanto é que é o AI? O AI vai ser A0 mais n vezes, mais R, que é a razão, vezes o I. E o a n menos i vai ser quanto? Vai ser o A0 mais o R vezes o n menos i. Somando os dois, a gente vai achar quanto? Vai achar 2A0 mais RI mais RN menos RI. Os RIs cortam. Vai ficar 2A0 mais RN. Repara que isso não depende do I. Essa soma sempre vai ser igual. Então, isso daqui vai ser n mais 1 vezes a mesma coisa. Que é n mais 1 vezes 2A0 mais Rn. Mas a gente tem um jeito que a gente normalmente escreve, que é mais direto. A gente calcula o enésimo termo. Porque quanto é que vai ser isso daqui? 2A0 mais Rn vai ser a mesma coisa que a 0, mais A0 mais Rn. Mas o A0 mais Rn é o próprio AN. A gente sabe disso. Então isso daqui vai ser A0 mais AN. Né? Então, isso daqui vai ser 2Sn igual a n mais 1 vezes A0 mais AN. Então Sn vai ser n mais 1 vezes A0 mais AN sobre 2. Bom, se em vez de A0 começar no A1, você vai ver que vai ficar Sn igual a n vezes A1 mais AN dividido por 2. Então, por exemplo, vamos considerar a PA mais simples de todas, né? A1 igual a 1, a n igual a n menos 1 mais 1. Ou seja, é a PA 1, 2, 3, 4, n. E a gente quer saber quanto é que é o Sn. Ou seja, Sn é 1 mais 2 mais 3 mais n. Quanto é que vai ser isso? Pela fórmula, a gente sabe, esse é o termo 1, esse é o termo AN. Então, pela fórmula vai ficar Sn igual a n vezes 1 mais n dividido por 2, que normalmente a gente escreve como n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, a soma dos n primeiros inteiros vai ser exatamente n vezes n mais 1 dividido por 2. Isso daqui é muito importante e aparece diversas vezes. Já para determinar a soma dos n primeiros termos de uma PG, mesmo problema, né? Aqui tem uma PG definida dessa forma, e a gente quer calcular a soma dos n primeiros termos, no caso n mais 1 primeiros termos, né? Porque a gente está começando do zero. O que a gente faz? Aqui a gente vai ter que usar um truquezinho que, na minha opinião, é bem legal de saber. Multiplica dos dois lados por Q. A gente vai ficar com Q vezes Sn igual a QA0 mais QA1
mais que a n, né? E agora a gente vai reparar o seguinte. Na verdade, quanto é que é o QA0? O QA0 por definição é A1. O QA1 por definição é A2. O QAN por definição é a n mais 1. Então o que a gente tem? QSN igual a A1 mais A2 mais a n mais 1. Agora subtrai esse desse. A gente vai ficar com QSN menos SN igual a A1 mais A2 mais a n mais 1 menos quanto? Menos A1 mais A2 mais a n. Não, menos A0 mais A1 até a n. Agora a gente vai ver que a gente pode cortar quase tudo, né? O A1 corta, o A2 corta, até o AN corta. O que não corta? O AN mais 1 e o A0. Então fica Q vezes, ou melhor, Q menos 1 vezes SN igual a N mais 1 menos A0. Ou seja, SN igual a N mais 1 menos A0 sobre Q menos 1. E normalmente aqui, curiosamente, a gente não deixa dessa forma. A gente substitui o AN mais 1 a fórmula para achar quanto é que é o AN mais 1. É A0 vezes Q a N mais 1 menos A0 sobre Q menos 1. Ou ainda, que é o jeito que a gente normalmente deixa, A0 vezes Q a N mais 1 menos 1 sobre Q menos 1. E daí você pode estar se perguntando, tá, ok, mas e se o Q for 1? A gente não vai poder fazer isso. Porque a gente está dividindo por zero daí. Minha resposta é, se o Q for 1, vai ser uma coisa muito simples, porque a razão vai ser 1, então o primeiro termo vai ser A0. O segundo termo vai ser A0 vezes 1, que é A0. Depois vai ser A0. Daí vai ficar muito fácil de calcular. Então a gente supõe aqui também que o Q é diferente de 0 e o Q é diferente de 1. Isso aqui a gente já tinha suposto antes, lembram? E o A0 é diferente de 0 também. Senão não tem graça. Bom, então a gente achou essa formulazinha que é bem bacana. Só para curiosidade, para aplicações, se você começar do A1 em vez do A0, a fórmula é essa daqui, né? Você vai trocar o N mais 1 por N. A mesma coisa que aconteceu com a PA. Trocava um N mais 1 da fórmula por um N. Vamos para a resolução de um problema da UBMAP que caiu na primeira fase de 2015, no nível 3, problema 11. É assim, uma sequência definida por A1 igual a 3 e AN mais 1 igual a AN mais AN ao quadrado. Repare que a gente tem uma recorrência aí. A pergunta é, qual é o algarismo das unidades de A 2015? Então, na verdade é meio que uma questão de teoria dos números, né? Mas é uma recorrência, então vamos ver como é que isso fica. A1 é 3. A2 é o quê? É o anterior, que é 3, mais o anterior ao quadrado, 3 ao quadrado. Isso daqui vai ficar 3 mais 9, 12. Ok? A gente quer só o algarismo das unidades. Então, vocês concordam comigo que, na verdade, em vez de eu, para achar o A3, ter que fazer 12 ao quadrado mais 12, que vai dar um trabalhinho, eu posso fazer simplesmente 2 ao quadrado mais 2, que é o que interessa? Então vamos definir uma outra sequência, que é Rn, definida da seguinte forma. Rn igual a resta de AN por 10. O resto na divisão por 10. Ou seja, numa linguagem de congruência, para quem já conhece, Rn congruente a AN módulo 10. É basicamente a sequência dos últimos dígitos do algarismo das unidades,
dos AN. Então vamos lá. Quanto é que vai ser o Rn? O Rn vai ser definido da mesma forma. É Rn mais 1, Rn ao quadrado, Rn mais Rn ao quadrado. É a mesma forma de fazer, porque o resto disso mais isso vai ser igual ao resto disso mais isso, na divisão por 10. Então, a sequência é definida da mesma forma, e o R1 vai ser a mesma coisa que o A1, que é 3. Então, vamos lá. R1 é 3, R2 é 3 ao quadrado mais 3, que é 12. Eu vou botar um congruente aqui em vez de igual, para indicar que é o resto na divisão, não é o número. Congruente a 2 na divisão por 10. Isso daqui é só uma maneira de indicar que esse número deixa resto 2 na divisão por 10. Eu vou falar melhor disso numa próxima aula de teoria dos números. Vamos continuar. No OBMAP, várias vezes, se a gente fizer um pouquinho e persistir um pouquinho nos primeiros casos, a gente vai ver que o problema na real é muito simples. Então vamos lá. R3 é quanto? É 2 ao quadrado mais 2, né? 4 mais 2, 6. Já está menor que 10, então é 6 mesmo. Aqui então vai ser 3, 2, 6. Ainda não achou nenhum padrão? Continua. Agora 6 ao quadrado mais 6. Vai dar o quê? 36 mais 6, que é 42. Mas, bom, a gente está interessado só no resto, então é 2. Vou botar só para indicar que não é uma igualdade aqui. Então, o R1 é 3, o R2 é 2, o R3 é 6, o R4 é 2. E o R5, ó, se você reparar, do 2 veio para o 6, do 6 veio para o 2. Não vai mudar, porque aqui também vai ser 2 ao quadrado mais 2, que também vai vir para o 6. E o R6 também vai ser igual a 2. E o R7 também vai ser igual a 6. Então a gente tem um padrão. O que a gente repara? A partir do segundo, tirando o primeiro que é 3, que é um caso à parte, a partir do segundo, se tiver índice par aqui, 2, 4, 6, você repara que sempre vai ser 2 o número. E se tiver índice ímpar, o 3, sempre vai ser 6 o número. Daí a gente só olha, 2015 é ímpar. Então, o algarismo das unidades dele vai ser R2015, que pelo que a gente viu aqui é 6. Então a gente conclui uma questão que é uma sequência definida por recorrência, simplesmente analisando os primeiros termos e achando um padrão bem simples de observar. E é isso que vai acontecer em várias questões do OBMAP. Outra questão do OBMAP, mesmo ano, 2015, problema 14. Abaixo temos 3 figuras pentagonais, a primeira com 5 pontos, a segunda com 12 pontos e a terceira com 22 pontos. Continuando esse processo de construção, a 20ª figura pentagonal terá 651 pontos. Quantos pontos terá a 21ª figura? Bom, aí o OBMAP está claramente dizendo recorrência. Por quê? Ele deu a 20ª figura, um número de pontos. E ele quer que a partir disso você ache a da 21ª. Fica claro que de uma figura tem a ver com a anterior, de forma direta. Então vamos observar aqui os casos iniciais. Vamos contar os pontos que tem em volta de cada pentágono. Aqui tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. O pentágono maior aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, se você contar, você vai ver que tem 15. Então, é o OBMAP, né? Você tem o direito de chutar. E você vai perceber que aqui tem 5, aqui tem 10, aqui tem 15. Esses daqui são os múltiplos de 5. Se na primeira figura tem 5 pontos no pentágono maior, a segunda tem 10, a terceira tem 15. Então, parece que no enésimo, o entorno vai ter quantos pontos? Vai ter 5 vezes n. E agora, todos os pontos de uma figura para outra vão ser novos, né? O que vai mudar? Nem todos os pontos ao redor são novos. A gente tem que descontar aqueles que já estavam no menor. Que são quantos? Vamos ver. Aqui não tinha nenhum. Aqui a gente vê que tinham 2 repetidos. Que a gente... 3 repetidos, porque a gente está contando os pontos, não os segmentos. Então a gente tinha 3 pontos que
não eram novos. Então, dos 10, só 7 foram novos. Aqui dos 15, 1, 2, 3, 4, 5 já não eram novos. Então, vamos fazer um chute de novo, né? Aqui, 3 não eram novos. Aqui, 5 não eram novos. Aparentemente, o que parece ser é que são os ímpares. 3, 5, 7, que são os pontos que não são novos. Então, vamos tentar fazer esse chute para calcular o que a gente quer. Então, vamos lá. Pontos novos. São, vamos supor que a gente tem o AN e a gente quer saber o AN mais 1. A gente sabe que do AN mais 1, o número de pontos a gente vai chamar, né? AN é o número de pontos que tem no enésimo, AN mais 1 é o número de pontos que tem na figura N mais 1. E como é que a gente calcula? Quanto é que vai ser o AN mais 1? O AN mais 1 vai ser os pontos que já tinham no enésimo, mais os pontos da borda, que são novos, que a gente, pelo que viu, são 5 vezes N mais 1. A gente está olhando para N mais 1. E a gente tem que descontar um ímpar. Vamos chutar que número vai ser esse, né? No primeiro, a gente pegou, sei lá, A1 igual a 5, A2 igual a 12, A3 igual a 22 pontos. Desse para esse, a gente teve que descontar quantos? 3. Desse para esse, a gente teve que descontar 5, né? Então vamos ver que número é esse. Vamos tentar escrever o 3 em função do número aqui embaixo. O 3 é 2 vezes 2 menos 1. O 5 é 2 vezes 3 menos 1. Então a gente vai chutar que do AN para o AN mais 1, a gente vai ter que descontar 2 vezes N mais 1 menos 1 pontos que já estavam no anterior. Repare que a gente está fazendo vários chutes aqui, né? Mas a UBMAP a gente pode fazer isso. A gente tem o direito de fazer isso e é isso que eles querem, que a gente resolva rápido. A gente acha um jeito simples de resolver. Então o que a gente vai achar? AN mais 1 igual a N mais quanto? Aqui tinham 5N mais 1 menos 2N mais 1 ficam 3N mais 1. 3 vezes N mais 1 mais 1, né? Porque menos com menos dá mais. Então a gente tem essa fórmula. AN mais 1. Então a gente quer saber o 21. Joga N igual a 20. A 21 é igual a 20. Mais 3 vezes 21 mais 1. A gente sabe que o A20 pelo enunciado é quanto? É 651. Então isso daqui vai ficar 651 mais 3 vezes 21, 63, mais 1. Quanto é que isso fica? 651 mais 64, 715, que é a resposta, que é o número de pontos. Alternativa C. Agora um problema de 2014, nível 3, novamente primeira fase da BMAP. Começando com um quadrado de 1 cm de lado, formamos uma sequência de figuras como na ilustração. Cada figura a partir da segunda é formada unindo-se 3 cópias do anterior. Os contornos destacados em vermelho das 4 primeiras figuras medem respectivamente 4 cm, 8 cm, 20 cm e 56 cm. Quanto mede o contorno da figura 6? Bom, aqui a gente vai chamar de AN o contorno da figura N, beleza? Então, vamos lá. A1 é o contorno da figura 1, que é 4 cm. Vamos só escrever 4. A2 é o contorno da figura 2, que é 8. A3 é 20, A4 é 56. Ele deu tudo isso, né? Bom, vamos tentar achar uma recorrência. Vamos olhar bem para essas figuras. Aqui a gente está colando isso daqui nisso e nisso, né? Então 2 vezes isso. Então a gente multiplicou por 3 o perímetro, né? Então, porque aqui a gente tinha isso. Daí depois a gente pegou esse e grudou nesse que também tem 4 e nesse que também tem 4. Então a gente devia ter 12. Mas por que a gente não tem 12? Pela seguinte razão. Ao juntar esse com esse perdeu esse perímetro que estava aqui,
esse perdeu esse perímetro dele que estava aqui, e esse também perderam cada um perímetro que estava aqui. Então a gente perdeu 4 centímetros de perímetro. Para entender melhor o que eu estou falando, vamos fazer a mesma coisa aqui da figura 2 para a figura 3. Essa figura foi grudada nela mesma 3 vezes. Todos os perímetros são novos, então devia multiplicar por 3. Só que aqui e aqui estão grudados. Então aqui, essa figura desse lado tinha um perímetro, e aqui essa tinha um perímetro. Quando juntou, perdeu 2, um de cada um. E essa também. Aqui também, dessa para essa figura. Multiplicou por 3 o perímetro, mas aqui perdeu 2, um para essa e um para essa, e aqui perdeu 2, um para essa e um para essa. Então a gente vê que a fórmula de recorrência aqui é a seguinte: a n é igual a o anterior vezes 3, né? Porque a gente está pegando 3 vezes, e a gente tem que tirar 4, porque foi o perímetro que se perdeu no processo de juntar as coisas. Daí a gente acha que o A5 é 3 vezes 56 menos 4. Fazendo a conta, isso daqui vai dar 168 menos 4, que é 164. E finalmente o A6 é 164 vezes 4, 16, 25, 656. Opa, isso daqui tá errado. Desculpa aí, gente. É 164 vezes 3, não vezes 4. 3 vezes 4, 12. 18, 19. 3, 4. 492. Menos 4, 488. Que, olha que sorte, está na resposta. É uma das alternativas, a alternativa D. Para terminar a aula de forma a deixar uma pulga atrás da orelha, para vocês continuarem interessados em saber o que mais tem por trás de recorrências, sequências geradas por recorrências, vamos olhar aquele simples problema, sequência de Fibonacci, que a gente tinha falado no começo. F0 igual a 0, F1 igual a 1, Fn igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2, a soma dos anteriores, para n maior ou igual a 2. E a fórmula, no termo geral, para achar o Fn diretamente a partir do n, é esse negócio aqui. Fn igual a 1 sobre raiz de 5, vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2an, é o número de ouro, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2an. E daí você pode perguntar, nossa, mas de onde saiu isso? Isso daí nem é inteiro. Isso é inteiro, curiosamente. Por mais que seja feio para todo n, isso daqui vai acabar dando um número inteiro. E o jeito que eu cheguei nessa fórmula, vocês vão ver em uma próxima aula. Até mais, gente.